Eu estou pensando em literatura, em ficção, em poesia, e, portanto, estou pensando em nascimento da palavra para o escritor. As frases vinham de longe, de novo, na cegueira, no desconhecimento, sem ela entender quem é que emitia essas frases, de onde procediam, que significado tinham, qual era a relação entre elas, nada disso ela entendia. E ela foi juntando. Não é por acaso, isso é muito importante lembrar, que Água Viva, essa narradora que narra essa Água Viva, que surgiu dessas palavras que lhe vieram caoticamente, dessas imagens soltas, é uma pintora e não uma escritora. E aí o escritor é alguém que entra aqui com uma lanterna muito fraca, e começa a tatear e a iluminar pequenas coisas, e vê um pedaço de um pé de uma cadeira, vê um risco numa parede, esboça, talvez seja um degrau, supõe que isso aqui seja uma mesa, mas não tem certeza, supondo que ele não está palpando nada, que ele está apenas se guiando pelo olhar. E é dessa composição do olhar que surge desse real escuro. O real está sempre escapando da gente. É desse real escuro que sempre escapa que você vai recolhendo coisas e vai montando alguma coisa que faz parte da realidade. No caso da realidade de um livro. É um trabalho que se faz mais com a escuridão, mais com o que você não sabe, do que com o que você sabe. Essas imagens, essas visões, essas palavras estão na origem da escrita. Sem elas, você escreve texto bem escrito, você faz trabalho burocrático, você escreve tese de mestrado, doutorado, você faz dissertação, você faz reportagem, você faz... Mas literatura, você não faz. Essa colocação que você fez entre real e realidade eu achei muito interessante, porque a gente fica pescando indícios, né? Eu acho que esse processo de ressignificação é muito importante, é muito interessante dentro das artes visuais, porque ele permite você fazer referências mais ou menos explícitas, mas ao mesmo tempo abrir um leque de possibilidades de percepção para que as pessoas também ressignifiquem. Eu acho que a resposta nunca está com quem faz, a resposta está com quem vê. Essa aqui, com esse objeto fálico explícito, foi para uma matéria sobre o movimento feminista alemão, em que a pergunta era se a coisa se resumia à discussão entre dois sexos, o homem e a mulher, como se a discussão do feminismo ela se resumia a uma questão sexual, né? A uma questão de gênero, simplesmente. E tem só mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês rapidamente, mas aí é outro PDF. Esse projeto, eu acho que ele lida também de um modo particular eu peguei ele especificamente, não só porque é uma coisa recente, com a qual estou bem envolvido, mas também em relação ao texto e à imagem. Eu pego um texto do Hélio Oiticica, que é o Seja Marginal, Seja Herói, né? Que com todas as conotações que isso possa ter, política ou o que for da época, né? Mas de certa forma eu tenho uma visão um pouco mais contemporânea desse texto, que eu gosto muito, que inicialmente, inclusive, eu tinha usado para cartaz de uma exposição de cartazes brasileiros feitos na França. E que eu acho que o cartaz é um pouco isso, né? Um pouco marginal, um pouco herói. Você nunca sabe muito se vai conseguir imprimir um cartaz. Tem sempre um certo ato de heroísmo para criar uma peça que, no fim, dentro da mídia, ela é marginal, né? Puxa, eu vou trabalhar exatamente na ideia esse atrito, né? Esse ponto de aderência que tem entre o marginal e o herói, né? Quer dizer, você tem os heróis como o O.J. Simpson, né? Que é um herói que vira marginal, porque matou a mulher, foi um processo criminal nos Estados Unidos enorme, mas tem também um Chico Science. E você tem esses elementos todos, esses personagens todos, que são recolhidos da internet. Então, é um processo também misto de fabricação, de criação, em que eu tenho imagens digitais, em que eu pego um ambiente em que todos eles convivem absolutamente no mesmo nível, né? Não há nenhuma diferença no ambiente da internet do ponto de vista da existência física entre qualquer um desses personagens, e depois eu faço impressões digitais em grande formato e em cima delas imprimo com tipografia tradicional de madeira, né?
É uma negociação minha permanente entre a minha necessidade de expressão livre e a necessidade de comunicação. de responder a uma demanda de comunicação. Entendi. Bom, deixa eu dizer, já que a pauta aqui é limites, a gente está estourando o nosso tempo. Eu queria agradecer vocês mais uma vez e... Eu que agradeço, Paulo. Obrigado.